Bom, pessoal, então dando sequência aí na nossa aula explicativa, vamos resolver aí um exemplo de como fazer essa transformação de arcos dados em radianos para graus e de graus para radianos, ok? Então, nesse exemplo, que é o exemplo número 1, está falando para a gente fazer o seguinte: expresse em radiano a medida dada em grau e em grau a medida dada em radiano. Vejam aí que a primeira medida que foi dada para a gente foi 80 graus. Então, quer dizer que a gente precisa passar esse 80 graus aqui para radianos. Ou seja, a gente quer determinar se isso daqui é um arco. Se a gente tem um arco de 80 graus, a gente quer saber, então, qual que é a medida correspondente a 80 graus, só que em radianos. Ok? Bom, então vamos lá. Bom, então, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a informação que a gente viu na aula passada, na videoaula passada, que foi o quê? Que a gente sabe que, através daquele raciocínio da circunferência, a gente estabeleceu que 180 graus corresponde a π radianos, certo? A gente sabe que uma volta completa é 360 graus, certo? E uma volta completa também é 2π rad. Bom, então a metade de uma volta completa é 180 graus e a metade de 2π rad é π rad. Então a gente tem essa relação aqui, ok? Então a gente vai utilizar ela para determinar o quê? O correspondente de 80 graus, só que em radianos. E esse valor eu estou chamando ele de x. Ou seja, estou dizendo que x, então, é a medida de 80 graus, só que em radianos, que é o que a gente quer determinar. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. Eu sei que π radianos corresponde a quantos graus? Corresponde a 180 graus, certo? Só que eu quero encontrar quem? O correspondente de 80 graus, que eu estou chamando de quê? De x. Estou querendo determinar o correspondente de 80 graus, só que em radianos, que eu estou chamando de x. Certo? Então, a gente tem a seguinte correspondência, pessoal. E lembrando, pessoal, sempre quando vocês fazerem essas correspondências, você tem que colocar o quê? Radiano embaixo de radiano e grau embaixo de grau. Então, vejam que aqui ó, tem 80 graus e aqui 180 graus. Aqui tem π radianos, e apesar aqui de não estar indicada a unidade, eu estou dizendo para vocês que esse valor que eu quero encontrar, ele vai estar em radiano. Por isso que ele fica aqui do lado do radiano. Certo? Então, vocês não podem misturar, pessoal. Se no caso vocês pegarem esse 80 e colocar aqui o x desse lado, vocês vão errar. Ok? Então, vamos lá. Dessa correspondente, a gente estabelece a seguinte proporção. Que x dividido por π sobre que x dividido por π rad é igual a 80 graus dividido por 180 graus. Tá? Então, como é que a gente resolve isso? Então, pessoal, a gente vai simplificar tudo que a gente pode dessa fração, certo? E depois a gente vai pegar o resultado dessa simplificação e a gente vai multiplicar por esse valor aqui, porque eu tenho que isolar quem que é x, e para me isolar quem que é x, eu tenho que passar esse π radiano que está dividindo com a operação inversa, que é a multiplicação. Tá? Então, vocês vão ver que eu vou fazer isso agora. Então, o que eu posso simplificar aqui dessa fração? Primeiro, eu posso simplificar a unidade de medida. Grau dividido por grau é 1, então eu cancelo eles, ok? O que eu posso simplificar mais, pessoal? O máximo divisor comum desses dois números é 80. Perdão, o máximo divisor comum desses dois números é 20. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que eu posso dividir o maior número natural que eu posso dividir tanto 80 quanto 180 é 20. O que isso significa para a gente? Que quando eu faço essa divisão aqui, eu pego esses dois números e divido pelo seu máximo divisor comum entre os dois, quer dizer que eu deixo a fração irredutível. A gente precisa de deixar a forma irredutível, porque é como a gente trabalha em radianos, certo? Então, 80 dividido por 20 dá quanto? Dá 4, certo? E 180 dividido por 20 dá 9. Vejam que aqui a gente tem uma fração irredutível, certo? Uma fração irredutível que é equivalente a essa. Se você pegar 80 e dividir por 180, é o mesmo que você pegar 4 e dividir por 9. Okay? É a mesma equação. Então, vejam que a gente não altera a igualdade. É a mesma, essa correspondência aqui, essa proporção é a mesma dessa. Okay? A gente só escreveu ela de uma outra forma. Bom, então vejam que é irredutível. Por que é irredutível, pessoal? Porque esse número aqui só tem fatores primos 2 e esse aqui só tem fatores primos 3. Então não tem como a gente simplificar mais do que isso. Okay? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse valor aqui, que está dividindo x, e vai passar ele multiplicando para o outro lado da igualdade. Multiplicando quem? Multiplicando 4 dividido por 9. Tá? Então a gente tem a seguinte situação. Bom,
Então, sei que x é a mesma coisa que 4 dividido por 9 vezes π radianos, ok? Bom, mas como é que eu faço essa operação aqui, pessoal? A gente tem um produto de quê? De fração. Por que a gente tem um produto de fração? Porque isso daqui é uma fração, certo? E, de certa forma, a gente pode escrever π aqui como uma fração também. Como? Como é que eu posso escrever π como uma fração que seja correspondente ao valor π? Bom, posso escrever π dividido por 1. Estou escrevendo esse número aqui como uma fração, certo? E é equivalente a π, porque π dividido por 1 dá π. Okay? Bom, mas vamos relembrar aí como é que a gente resolve produto de fração. Pessoal, produto de fração, o que a gente faz? A gente multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, ou seja, o que está em cima pelo que está em cima e o que está embaixo pelo que está embaixo. Pessoal, 4 vezes π, você fica com 4π, certo? 9 vezes 1, você fica com 9. Ou seja, pessoal, o correspondente em radianos de um arco de 180 graus é 4π sobre 9. Okay? Então, pessoal, dizer que um arco mede 80 graus ou dizer que ele mede 4π sobre 9 radianos é a mesma coisa. Certo? Se você for dado uma circunferência no computador e pedir um arco de 80 graus, certo? Ou pedir um arco de 4π sobre 9 radianos, ele vai te dar o mesmo arco, certo? O mesmo tamanho de arco, ok? Então, pessoal, é basicamente isso. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês também, que é o seguinte, que vocês vão ver que na maioria das resoluções dos exercícios, eu vou pular essas duas estruturas aqui, para a gente nos economizar tempo e espaço, tá? No caderno de vocês. Aqui eu estou fazendo explicadinho para vocês verem que eu posso partir daqui para cá. Por quê? Pessoal, quando você tem essa situação aqui, quando você tem um número, esse número aqui que está dividindo, você vai ter que passar ele multiplicando, é como você não precisa de fazer isso daqui, certo? Porque se você pegar esse número e multiplicar já pelo numerador, você já vai ter encontrado aí a resposta certa. Certo? Aqui eu explico o que acontece. Tá? Então não há necessidade de vocês fazerem esse processo aqui. Mas eu fiz ele aqui da primeira vez para justamente vocês conseguirem compreender como é que eu chego daqui para cá. Mas nas próximas vezes eu não vou fazer esse processo. Tá? Porque quando eu pego π rad e multiplico por 4 sobre 9, é a mesma coisa que eu estar, então, multiplicando o π vezes 4 e depois dividir por 9. π vezes 4 dá 4π, que fica dividido por 9. Ok? Então, vamos aí à letra B, certo? A letra B pede para a gente determinar esse ângulo aqui, que está em radiano, é em graus, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Através dessa minha relação aqui, que eu sei que um arco de 180 graus corresponde a π radianos, certo? Corresponde a um arco de π radianos, a mesma coisa, ok? Bom, então, sendo x esse ângulo aqui, que foi dado, só que em graus, vamos determinar quem que é ele, certo? Bom, então tá. Eu sei que o quê? 180 graus corresponde a π radianos, só que eu quero encontrar o correspondente de 10π sobre 9 radianos, que eu chamei de quê? De x, certo? Lembrando, pessoal, mais uma vez, que como eu quero encontrar um valor em graus, certo? Ele tem que estar do lado do valor que está em graus. Da mesma forma que está em radiano está do lado do radiano, ok? E essa relação aqui não pode ser mudada, pessoal. Eu tenho que 180 graus é correspondente a π. Eu não posso pegar aqui esse 10π sobre 9 e colocar na mesma linha do 180, ok? Então, vamos lá. Então, através dessa correspondência aqui, eu consigo montar a seguinte proporção, certo? Eu tenho x sobre 180 graus é igual a 10π sobre 9 radianos dividido por π radianos, ok? Bom, então como é que eu posso resolver isso daqui? Como eu disse para vocês, pessoal, a gente vai ter que simplificar essa fração aqui. Como? Bom, vejam que no numerador dessa minha fração aqui, ó, que está com um traço maior, tem um fator π, certo? E embaixo também. Então quer dizer que eu posso simplificar os dois, certo? Da mesma forma, eu faço com a unidade de medida. Rad dividido por rad dá 1. Tá? Então aqui embaixo, pessoal, quando a gente simplifica aqui, quer dizer que sobra aqui embaixo um número 1. E alguma coisa dividido por 1 é sempre alguma coisa. Então vai sobrar o que está aqui em cima. E o que sobrou aqui em cima?
sobrou 10 por 9. Então, essa igualdade aqui é a mesma dessa daqui. A gente apenas simplificou ela, certo? Escrever isso ou isso é a mesma coisa, ok? Bom, o que a gente vai fazer, pessoal? Como eu disse para vocês, vocês têm que pegar o 180 que está dividindo esse x aqui. A gente tem que isolar o x, certo? Então, a gente tem que passar o 180 para o outro lado. A gente passa como? Fazendo a operação inversa. Se ele está dividindo, ele tem que passar multiplicando. Ou seja, você vai pegar o 180 e multiplicar por 10 dividido por 9. Só que nesse processo, como eu mostrei para vocês no slide anterior, não há necessidade de você fazer todo aquele processo lá de produto de fração. A gente sabe que dessa forma como está, basta pegar o 180, multiplicar por 10 e dividir por 9. Então a gente tem a seguinte situação: 10 vezes 180 dividido por 9. Pessoal, como eu sei que 180 é múltiplo de 9, então, basta simplificar 180 por 9. Quando eu divido 180 por 9, eu fico com 20 graus. 180 graus dividido por 9 fica 20 graus. E 10 vezes 20 graus dá 200. O que significa x ser igual a 200? Quer dizer que o arco correspondente em graus a um arco de 10π sobre 9 radianos é 200 graus. Certo? Então, tanto faz você falar que um arco mede 10π sobre 9 radianos, como falar que ele mede 200 graus. É a mesma coisa, é o mesmo arco, correto? Então, pessoal, é basicamente isso que a gente vai relembrar, né? Porque a gente acabou vendo isso bem no início do ano, ok? É bem tranquilo, não tem nada demais, certo? E os exercícios dessa semana são basicamente, estão relacionados com essa relação de graus com radianos, ok? Bom, então eu vou ficando por aqui e a gente se encontra nas próximas videoaulas da resolução dos exercícios dessa semana 1 do PET volume 5. Fico por aqui, um abraço